Fala galera, tá começando mais um episódio do Pássaro DM. Eu sou a Letícia, estou aqui com a Duane. Duane, demoramos mais que o calendário da CBF, né? Mas finalmente chegamos pro primeiro Pássaro DM do ano. Eu queria já começar pedindo pra você aí que tá ouvindo, tirar um segundinho pra se inscrever no canal se você estiver ouvindo aqui pelo YouTube. A gente tem planos pro Pássaro DM esse ano, então a gente quer dar uma decolada. Então o número de inscritos vai ajudar muito a gente. Deixa o like para ajudar o vídeo a ser entregue para mais pessoas que gostam de consumir esse tipo de conteúdo. Comente pra gente interagir, a gente tá sempre respondendo comentários. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, avalia. E a gente tem, né, perfil no Twitter e no Instagram, que é o @passanodm. A gente também tá com planos de começar a aumentar a frequência de postagem nas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter. E a gente é um podcast sobre futebol feminino. Se você curte o assunto, passa aí pros seus grupos. Eu sei que agora tem grupos de futebol feminino, eu nem sei como é o nome, no Twitter, no WhatsApp, então manda aí pro pessoal, pra quem gosta. A gente tenta fazer um trabalho legal aqui de informação, mas também bem leve, né? E de... Enfim, pra gente se divertir também. Recados dados, e aí, Duane? Tudo bem? Como você tá? Fala, amiga, fala, galera. Estava com saudade nessas férias que a gente deu essa paradinha, aproveitou para dar uma ajeitada no Passando DM, então vamos voltar com muitas novidades. Devagarinho, né? Porque a nossa equipe somos nós mesmas, né? Mas quem é aquilo, gente, vai divulgando aí, como a Letícia falou, é para aumentar o nosso público, para a gente conseguir chegar a mais pessoas, enfim, aí os patrocínios, né? Aquela coisa, né, gente? Tigrinho, oncinha, o que vier, a gente está abraçando. Tô feliz que a gente voltou e animada, né, para esse ano, que tem muitas mudanças aí no futebol e mudanças positivas. Tomara que a gente possa fazer um bom trabalho para vocês. E também confessar que a gente fez jus ao Pássaro DM, né? Ficamos todo mundo doente, tive um mês brabo, a Duane também. É o Enfim, verdadeiro passo no DM. Esse grupo estava até demais no DM, mas tudo bem, A estamos Amanda tá esperando recuperadas. pra fazer cirurgia do ligamento, Não, manda lesão de tal qual atleta, né? craques. É. Peraí, né, gente? Camisa 10 aí, peraí. Eu e Letícia já foi coisa. Deixa abaixo, né? Mas a Amanda foi coisa de atleta, né? Profissional. É. É outro nível. Ela é europeia, né, gente? É outra É. coisa. Aí estamos melhorando. E é isso. Vamos começar? Bora. Bom, vamos começar falando, claro, do assunto mais quente dessa semana, que foi a primeira convocação do Arthur Elias da seleção feminina, né? Foi uma convocação para uma data FIFA, que infelizmente não vamos ter amistosos, vamos falar sobre isso. E além disso, a gente vai falar também do calendário do futebol feminino 2025, que também a CBF demorou para divulgar, mas a gente também demorou tanto para conseguir gravar, que agora já faz tempo que a CBF divulgou. Mas vamos comentar sobre isso, porque temos boas novidades, algumas nem tanto, mas essa é a vida, né, Duane? Futebol feminino é escolher suas batalhas. Não dá pra se ter tudo, né? Não. Tem que priorizar. É isso, vamos começar falando do Arthur Elias e da seleção feminina, que o Arthur fez a primeira convocação da seleção feminina para uma data FIFA agora em fevereiro, por um período aí de 11 dias. O treinador convocou 30 atletas para um período de treinos na Granja Comari e não vamos ter amistosos. Então vamos já começar falando disso, que geralmente a gente faz isso, né? A gente fala mal e depois a gente comenta. Luane, faz sentido para você um período longo de 11 dias, né? Só treino, sem nenhum jogo, assim, não sei, a gente não sabe se vai ter aqueles amistosos fechados, assim, não temos essa informação, mas Não, não faz. amistoso mesmo não vai ter, né? Não faz sentido. Não tem sentido. Principalmente por um motivo, assim, que eu acho que foi o que mais me surpreendeu nessa lista. A gente já sabia, a gente já imaginava que não teria amistoso, porque se fosse pra ter, já teria sido divulgado, né? E como não tinha nenhuma informação, deduzimos nos grupos de futebol feminino e entre a gente também dentro do Passa no DM, enfim, conversando. Cara, não vai ter amistoso. Beleza, todos concordamos nisso, a gente até conversou na Letícia no grupo. Só que a gente pensou que, bom, não vai ter amistoso, ele vai aproveitar para não chamar as jogadoras que acabaram de ir para novos clubes, né? Porque não faz sentido, a jogadora acabou de chegar no lugar e assim, nada contra, né? Eu acho que o treino, a convivência é muito importante, mas, pô, por que não conviver e jogar um amistoso, né? Só conviver num treino é complicado. Porém, na hora que chega a lista, chamou todo mundo normalmente, né? Parece que quem ficou fora foi por questão de lesão, enfim. E é isso, vai ficar todo mundo, vai ter que sair a Adriana lá das Arábias para treinar na Granja Comari. Vai ter que sair todo mundo que chegou nos clubes agora, Tarciane do Lyon
para poder fazer um treininho básico na grande maioria. Eu acho um desperdício de tempo, sabe? Não é, assim, desperdiçar 100%, mas, cara, são 11 dias. Nem que fosse um amistoso nesse meio aí, sabe? Eu acho que ficou devendo, né? Entendo também que não dá pra gente jogar fora, fazer um amistoso qualquer e tudo mais, porém eu acho que é um desperdício, cara. Acho que toda oportunidade que a gente tem de fazer amistoso, a gente tem que aproveitar. Tá todo mundo fazendo amistoso, se você pegar as seleções até aqui da América do Sul, a maioria aproveitou a data e a gente não. Eu ia falar isso, assim, eu acho que dependendo do amistoso, eu prefiro que não tenha. Se for pra ser um amistoso contra um time que não vai enfrentar, tipo Agregar. assim, não vai dar É. nenhum nível de enfrentamento, Uhum. melhor que não tenha. Mas, assim, eu acho que ainda existem seleções disponíveis que seriam, no mínimo, Sim. úteis, por exemplo, uma Argentina da vida, sabe? Um Paraguai, times que a gente vai enfrentar na Copa América, pra gente Uhum. já começar a pegar como vai ser, né, esse tipo de confronto. Tudo bem que, enfim, o Brasil pra Copa América não deveria se preocupar muito, né? Porque a nossa única grande ameaça é a Colômbia, são 2 vagas, só que o Brasil não pode nem pensar em não ficar pelo menos em segundo, porque Pelo vale amor de vaga Deus, na né? Olimpíada, né? Então tem isso, mas enfim, eu acho que só uma tragédia mesmo, ponto. Mas seria interessante já começar a enfrentar esses times que vão jogar fechado, sabe? Que vão lá colocar 10 jogadores dentro da área, vão sair em contra-ataque. A gente precisa disso porque a gente, desde as Olimpíadas, basicamente, a gente só enfrenta times que jogam abertos com a gente e Sim. por isso deu tão certo, né? Na Austrália, contra a Austrália foram exemplos claros disso. Mas é isso, assim, eu entendo que eles tenham preferido ficar no período de treinos. E aí, o que me pega muito dessa convocação é isso, assim. Vamos falar, eu vou falar a convocação pra gente já entrar nos nomes. Então, as convocadas foram 30 jogadoras convocadas, né? Um número grande. Se fosse treino, se fosse jogos, provavelmente seriam menos, né? Porque o custo é maior. Mas as goleiras são a Lorena do Kansas City Current, a Natasha do Palmeiras, a Camila do Cruzeiro e a Cláudia do Fluminense. As laterais, a Fê Palermo do Palmeiras, a Bruninha do Gotham, a Yasmin do Real Madrid e a Bia Menezes do São Paulo. As zagueiras são a Isa Haas do Cruzeiro, Antônia do Real Madrid, de volta, né, depois de lesão. Lauren do Atlético de Madrid, Kaká do São Paulo, Tarciane agora do Lyon e a Marisa do Corinthians. As meias são a Angelina do Orlando Pride, a Laís Estevam do Palmeiras, Ari Borges de volta também do Racing Louisville, Gabi Zanotti do Corinthians, Ana Vitória do Atlético de Madrid e a Vicky Albuquerque do Corinthians. E as atacantes são a Aline Gomes do North Carolina Courage, a Gil do Atlético de Madrid, Marília do Cruzeiro, falei que não é cebolinha aqui, Priscila do América, Amanda Gutierrez do Palmeiras, Ludmilla do Chicago, que agora não é mais Red Stars, Jennifer do Tigres, Glaucia do Flamengo, Caroline do Manchester City e a Adriana do Al-Qadiyah. Enfim, não sei dizer. Assim, vamos começar do início. Eu acredito que para período de treinos, o ideal seria que uma base tivesse sido mantida. Porque você precisa, assim, fato, o Arthur Elias ano passado ele fez muitas convocações, convocou muitas jogadoras diferentes, e ok, beleza, deu certo, né? Na medida do Uhum. possível deu certo, então não dá nem Uhum. pra condenar. Mas, se você vai convocar essas jogadoras, como você disse, que são jogadoras que estão chegando em novos times. Então, por exemplo, a Lorena, a própria a Caroline, que acabou de chegar no City, a Tarciane, que é o exemplo mais. Ela Uhum. ela tem que se adaptar e tudo mais. Então, se você partir do princípio que você vai chamar essas jogadoras da sua base, que você quer manter uma base, você deveria ter Chamar todo chamado mundo. outras. Uhum. Então, assim, tem muita jogadora que eu penso que faz parte dessa base que tá fora da convocação. Um exemplo é a Uhum. Gabi Portilho. Uhum. A Gabi Portilho não foi convocada porque ela tá no time novo? Por que ela não foi convocada porque tá no time novo e as outras não? Entendeu? E aí existe toda essa questão que a gente não sabe porque não perguntam na coletiva. Então a gente fica sem respostas, a gente fica no campo da ideia. Por exemplo, a Duda Sampaio, por que ela não foi convocada? Pra mim, também ela é uma jogadora que claramente faz parte dessa base. Uhum. Eu Então, ouvi falarem que ela tá machucada, amiga. A Mari Spinelli deu essa informação de que ela tava machucada, mas aí isso é o Ninguém tipo falou de nada coisa também, né? que a gente deveria saber. Porque senão fica nesse campo assim da ideia, assim. Por que você não convocou o jogadora que provavelmente é a titular do seu meio campo
pra um E ninguém período falou de... nada, né? Pra um período de 12 jogos. Tipo assim, é muito importante que ela estivesse ali, porque ela é uma das bases do time, ela é um dos É, pilares desse time. sim. Então, esse é o tipo de coisa que me pega um pouco ainda, assim, de a gente não ter essas respostas, muito porque não pergunto. Porque o Arthur Elias, claro que ele respondeu na coletiva as coisas que demandaram ele, né? Uhum. Teve E, resposta que eu não gostei muito, mas respondeu. sim, então, assim, partindo desse pressuposto, existe uma base, assim, o que eu faria? Existe essa base, e eu chamaria jogadores dessa base, e aí, a partir disso, com essas vagas extras, eu faria testes mesmo. Então, algumas jogadoras que ele não... Não sei se ele tem tanta certeza assim, e algumas que ele quer testar. Por exemplo, a Marisa. A Marisa provavelmente é uma jogadora que ele quer ver mais de Uhum. perto. Uhum. E provavelmente, por exemplo, a Ari Borges é uma jogadora que ficou um tempo fora e agora vai voltar com ele. Então, ver como ela vai se comportar nesse novo sentido, nessa nova, enfim, nessa nova questão e tudo mais. Só que tem outras jogadoras que ficaram de fora também, que eu não entendo. Então, por exemplo, a Dudinha, a Uhum. Nicole, a, a Luane do Atlético de Madrid, são jogadoras que poderiam ter sido convocadas. E aí ele convocou algumas jogadoras que a gente não vê como jogadoras que vão ter uma carreira longa na seleção a partir de agora. Por exemplo, a Gláucia, já tem 32 anos, e a Gabi Zanotti, né? Que acho que são provavelmente os dois nomes mais questionáveis dessa lista, assim. Que eu entendo serem chamadas, só que eu não concordo. Acho que esse é um ponto importante, sabe? Eu acho que a gente entender o raciocínio do Arthur de certa forma, a gente entende. Por exemplo, a Glaucia realmente está vivendo um bom momento. E aí até eu vi alguns comentários no Twitter sobre a questão física, né? Que ela melhorou muito, que ela está vivendo a melhor fase. Porém, me incomoda muito ela ser convocada jogando no Flamengo. Por um motivo muito simples. O Flamengo não tem enfrentamento de tanta intensidade. Né? O Flamengo não se classificou para a fase final do Brasileirão. Então, assim, mas ela tá bem, não dá para ignorar. Cara, eu concordo, mas eu acho meio, na minha visão, sabe? É de certa forma um pouco injusto, porque a temporada dela acaba antes, né? Nos enfrentamentos de qualidade, vamos falar assim, porque o Carioca, com todo respeito, os jogos são de muito baixo nível. Um ou outro que salva, e olhe lá também. Então, assim, eu me sinto incomodada um pouco de ver uma jogadora que não participa de tantos enfrentamentos. Talvez por isso ele convocou para vê-la de perto. Bacana, acho justo, mas não concordo. E a Gabi Zanotti, eu acho que é um ciclo que, para mim, na minha visão, já teria sido encerrado na seleção, sabe? Eu acho que todo mundo já teve esse diálogo de que foi um pouco injusto, né, com a Gabi Zanotti no momento da seleção. Quando ela estava bem, ela não era convocada e tudo mais, e aí o tempo foi passando, ela foi ficando mais velha, que é uma coisa que foge da culpa dela, porque ela foi fazendo bons campeonatos há alguns anos, né, não é uma coisa recente. Porém, faz parte, né? Tem muito jogador, né, do masculino que a gente sabe que o cara na seleção não aparecia e estava jogando bem, e o tempo passou e infelizmente não deu para encaixar mais. Né? Então eu acho que são, assim, pela questão da idade e tudo mais, né? A gente está formando uma seleção jovem que tem um ciclo aí, tem pelo menos 2 Copas pela frente, a maioria das jogadoras. E é uma coisa que a Gabi Zanotti não tem. Talvez a Glaucia tenha uma Copa, a Gabi Zanotti não sei, porque faltam 2 anos, sabe? Então pode ser que não. Talvez ele queira usar elas agora na Copa América, até por essa situação de elas já estão numa fase da carreira, a Gabi Zanotti, principalmente ali do meio pro fim, né? Praticamente no fim. Então, assim, eu não concordo muito, né? Mas, assim, a gente tem que entender também na questão técnica das atletas, realmente, não, elas estão vivendo boa fase, a Gabi Zanotti voltou bem da lesão. Sim. A Nossa realmente está vivendo uma boa fase. É que é difícil avaliar a jogadora do Flamengo, eu falo isso como torcedor e como quem acompanha futebol feminino. Porque é um time desorganizado, sabe? É difícil quando você pega um time desorganizado, você vê algum individualmente, assim, sobressair. E o time desmontou bastante do ano passado para esse ano, enfim, tem uma série de questões. E sobre a Portilho eu fico pensando assim, é complicado, porque será que foi porque ela trocou de time que ele não convocou? Né? Mas não faz sentido. Ao mesmo tempo, por que a Adriana tá na lista ainda? Depois da Sim. escolha que ela fez. O que me pega são essas coisas, assim, essas dúvidas que provavelmente têm respostas, do Arthur Elias tem respostas que a gente nunca vai saber. Mas, assim, entendeu? São muitas incoerências dentro da lista, no sentido de, tipo assim, tá, por exemplo, tá levando jogadoras jovens pra ver como Uhum, são, por exemplo, a Marisa, que é uma uhum, jogadora que não sei se estaria, a Marisa Kaká, que são jogadoras que não sei se estariam dentro
de um, assim, vou chamar amanhã pra Copa. Não De acho uma que ele liga chamaria menor. elas, Uhum. entendeu? Mas aí, então, por que não leva jogadoras que têm potencial tão alto quanto, tipo, a Dudinha? Assim, não faz sentido a Dudinha tá na lista e a Gláucia tá fora. Quer dizer, ao contrário, A a Glaucia Dudinha tá dentro, fora e né? a Gláucia dentro, Não, entendeu? pois é. E a questão da Adriana também, eu queria muito saber a visão do Arthur da escolha que ela fez. Sim. Porque eu acho que impacta diretamente na seleção. Primeiro que eu já acho que das atacantes, que é um setor que tá, cara, tá, ali a briga é de foice, a briga é uma loucura. Pra mim, a Adriana já tava em desvantagem. Porque ela Ela não, já tava caindo, né? já tava ficando ali pra trás. Não porque ela tava Não, jogando assim, muito mal, nem nada. ano passado, em fevereiro, eu falaria que a Adriana era uma jogadora absoluta do Arthur Elias, assim, não tem... É É. uma das únicas que ele não tiraria. Agora eu já não tenho tanta certeza que ela é uma Por- absoluta. e justamente porque as outras jogadoras estão entregando. Não é tipo assim, nossa, a Adriana tá horrível. Não, não é isso. É que realmente o sarrafo foi subindo e É. talvez ela não acompanhou. Aí ela faz uma escolha controversa. Como eu já falei, se ela estiver ganhando muito bem, quem sou eu para jogar? Eu acho que futebol feminino não é esse mundo que a gente fica milionário. Então, se dá para ficar, aproveita e tal. Porém, é uma escolha, né? Ela não jogou, ela jogou lá, o primeiro jogo foi 9-0 que ela participou, ela fez um gol. Então, mas a gente sabe que tem um cenário. Mas como que foi essa conversa? Existiu essa conversa? Aí são questões que poderiam ter sido perguntadas realmente, né? Mas ninguém perguntou. Então a gente vai ficar sempre aqui no plano do si. Então vamos falar aqui de algumas ausências. Uma ausência que eu acho que a gente tem que trazer essa questão toda vez que ela é uma ausência, que é a Marta. Será que ele está deixando a Marta e na hora do vamos ver ele vai chamar ela? Ou ela perdeu espaço? Eu tô começando a achar que ele tá deixando ela e ele vai, na hora da convocação final, ele vai chamar ela. Porque ano passado foi igual, né? Ela não foi convocada pra Copa Ouro, não foi convocada pra She Believes. E aí, chegando na hora do vamos ver, ela foi convocada. Então, não sei se ele tá deixando ela fazer, sabe, a pré-temporada dela, de boa. E até o que me leva a crer nisso é o sentido de, assim, ninguém. Tá todo mundo fingindo como se a Marta não existisse, sabe? E eu Sim. não acho que eles fariam isso com a Marta. Então, se fosse o ciclo encerrado, eles teriam encerrado, entendeu? Eu quero acreditar nisso. É porque nada Então, foi dito, né? Tá aquela coisa, sim. não chamou, mas também não falou que acabou Ele a fala passagem sobre dela, né? ela, mas assim, Uhum, não é nada muito específico, né? É sempre sim. aquele mesmo papo meio político, assim. Então eu acho que a Marta é uma jogadora que vai ser chamada na Copa América, por exemplo. Se tiver bem, né, fisicamente, tudo isso até lá. E eu acredito que esteja. Então as outras ausências que a gente já falou, então pra mim a Dudinha é uma jogadora que a ausência que não faz muito sentido. Portilho é uma ausência que eu sinceramente não entendi e eu gostaria muito de entender. Porque pra mim, esse ano, ela é o que eu falei da Adriana no passado. Ela é uma jogadora que Uhum, ele não vai abrir mão. uhum. Então, se ela não foi convocada, até algum motivo. A Duda, lesão provavelmente. Então, eu acredito que se fosse, por exemplo, uma convocação de um. Não fosse só período de treinos, talvez ela fosse chamada. Mas, assim, até pra preservar a jogadora, né? Que ano passado teve um ano longo. Coitada. Então não deve ter chamado. Mas são esses nomes, assim, que me fazem achar um pouco estranho. Mas é isso. Eu ainda acho que essas vagas extra, além da base, deveriam ser usadas com jogadoras pro futuro. Então, Luane, Dudinha, a Geise, ninguém nunca mais falou, né? A Geise também não é mais tão futuro assim, né? Mas enfim, eu acabei de lembrar dela. A Dudinha, a Luane, a Nicole. Nicole, por exemplo, ela teve uma data FIFA ruim, né? Contra a Austrália, que a gente tava Uhum, esperando sim. e não foi tão bem, mas talvez fosse uma jogadora pra acompanhar de perto. Então, é esse tipo de coisa que eu acho estranho, porque algumas coisas fazem sentido, só que aí vem uma outra jogadora que vai e refuta, sabe? Sim. Então, é isso. Mas vamos ver, vão ser 11 dias, então a gente não vai, a gente provavelmente vai ver só alguns conteúdos internos, o que a CBF quiser que a gente assista, né? E aí a próxima data FIFA de verdade com o jogo já é contra os Estados Unidos, né? No final de março, começo de abril. E aí o bicho pega. Então, será que é jogar delas alguma vez? Amiga, uma hora vai ter que ganhar, né? Pelo amor de Vai, Deus. vai ser agora. Fé. Fé no pai. Não. Eu acredito, sabe o que eu acredito? Eu acho que essa seleção. Cara, eu vejo essa seleção com um potencial assim de ganhar, porque a Olimpíada foi um. Ai, Acho que estamos ai, cada vez mais perto, né? sim.
Mas é que esse cada vez mais perto não tá suficiente ainda, sabe? Tá cada vez mais perto. Podia já ter acontecido, né? Mas tá bom. Sim. Mas só pra encerrar o tema das ausências e tudo mais, eu acho que meio que tem uma coisa, entre aspas, positiva nas ausências também, assim, de tudo. É que a gente tá começando a ter muita jogadora selecionável, sabe? Não é muito. Uhum. Que parece muito, parece que tá sobrando. Não, não é isso. Vai sobrar, não vai ter jeito. Uma hora a gente vai conversar aqui que a lista tá muito boa e que a gente não trocaria ninguém, mas que a gente também gostaria de ver fulano. Eu acho que isso é uma coisa positiva, sabe? A gente tá tendo um momento de uma safra de atletas muito boa. É até muito louco falar isso, né? Que até outro dia Sim. tinha pessoa falando que só tinha 30 jogadoras no Brasil. Enfim. Sim. Bom, vamos falar então das coisas positivas, né? Eu gostei bastante do retorno da Ari Borges. Eu quero ver ela com o Arthur mais, porque ela se machucou, né? Numa fase que ela tava muito boa na seleção. Ela foi provavelmente a melhor jogadora da Copa. Se podemos falar de algo que teve alguma coisa boa, né? Na Copa de 2023, foi a Ari Borges. Ela fez uma boa Copa. Eu gosto dessa sequência pra Cláudia. Vamos ver agora ela num nível de enfrentamento maior, né? No Fluminense. Vai ser só pedrada na Série A1. Então, vê aí como vai ser. Eu gosto também da sequência de chance pra Bruninha, né? Porque passou um tempo com ela sem ter chance. Então, acho uma boa olhar com ela de perto. Gosto da volta da Antônia. É uma jogadora que é muito importante no sentido de tático, né? Ela consegue fazer a lateral, consegue fazer a zaga. Então, além da experiência dela. Eu gosto muito da chance da Marisa. Eu falo da Marisa já faz tempo. Uma zagueira que eu gosto muito. Pra mim, ela é uma das melhores zagueiras do Brasil, jogando no Brasil, né? É claro que ela tem uma questão de altura, isso é um problema, mas ela tem uma boa saída de bola, ela tem um bom passe, e ela é nova, ela é muito jovem, então é uma jogadora para ver no futuro. Não sei se vai ser aproveitada na seleção muito pela questão da altura, né? Mas é uma jogadora que pode jogar no meio, por exemplo, se precisar. Então é importante. A Ana Vitória voltou, né? Então a gente estava aqui se perguntando no passado por onde dava a Ana Vitória, voltou, então ver também como ela vai ser. Eu acho que ela é uma opção mais física nesse meio, né? Um meio muito técnico. Então a gente precisa de uma opção mais física, que nem a Ana Vitória. Ela também é uma jogadora técnica, então eu gosto da volta dela. E é isso, né? No ataque, nada muito diferente. Priscila, Marília de volta, a Ludmilla voltou também. Então eu acho que é isso. Tem uma coisa. O que você achou melhor, assim? O que você gostou? Eu acho que alguns nomes começam a se estabelecer, né, na seleção. Por exemplo, a Gil Uhum. já tá ficando constante nas listas, então a gente começa a ver que é um nome que provavelmente vai fazer parte, não, que ela não estava, né, na Olimpíada, então é uma novidade pós-Olimpíada e é uma jogadora que entrou muito bem, então começa a tomar conta ali. Gosto também de ver a Estevam de novo, acho que ela foi convocada, ela foi bem, então acho que ela tá. Cara, o meio e o ataque é uma coisa de maluco, né? Meu Deus, tipo, é muita gente pra pouca vaga, Uhum. assim, na minha visão. Acho que dá pra diminuir um pouco o ataque e aumentar no meio, né? Mas é o Arthur Elias. E sobre a Bruninha também, eu gosto de ver porque eu acho que a gente percebe que ele também se deu conta ali dos problemas que a gente tem e de quais são as soluções. Não dá pra gente fugir muito disso, né? Não dá pra inventar a roda e tal, vamos tentar. Ele não tinha tentado tanta Bruninha assim. Eu não acho que ela foi tão bem nas convocações, porém é a jogadora da posição. Então a gente tem que fazer dar certo, né? Porque no lateral tá difícil. É. Em todo o mundo, masculino, feminino, virou uma coisa de maluco. Então, eu acho importante também ele ter percebido essa deficiência e insistir, né? Como é um período de treinos, acho que até vai ser bacana, né? Porque aí acho que ele com o atleta podem conversar e chegar num ponto, participação do meu cachorro, enfim. Mas acho que é bom nessa parte do treino. Nesse caso vai ser positivo, sabe? Porque a Bruninha é uma jogadora que está aparecendo recentemente na lista, que demorou para ele chamar e tal, então provavelmente ele tem questões ali para ajustar e acho que é uma boa oportunidade. Acho que isso foi bem positivo. Sim, é isso. Então, vamos ver. Acho que. Vamos ver se agora, para próxima convocação contra os Estados Unidos, que vai ser uma viagem longa, então a CBF vai cortar custos. Se vai ter uma base um pouco mais definida ali. Ou se vão ter ainda alguns nomes que são meio jogados assim, de teste mesmo, né? E é isso, É mas isso. algo a falar da seleção? Nada mais a ser dito.
Então, bora pro nosso próximo tema, que é um tema um pouco mais. Um pouco mais longo, talvez, não sei. Mas veio aí o calendário da CBF. Veio aí há um tempo já, só que vamos fingir que a gente gravou isso logo depois. Não teve golpe, né? Não vai ter Pelo menos no golpe. calendário não teve golpe. Então, em 2025, a Série A1 vai conseguir com 16 clubes. Mas vai ter um aumento gradual do número de times até 2027, que o Edinaldo quer porque quer, né? 20 times na Série A1, então até 2027 esse é o plano. Então, vai ter um aumento gradual de 4 times sobem. Não, 4 times. 2 times descem e 4 times sobem, né? Até chegar em 20. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Mas só um breve contexto sobre isso da virada de mesa. Depois da final do Brasileiro ano passado, o Edinaldo Rodrigues deu uma entrevista para o Mário Pereira da ESPN, né? Falando que já estava cogitando para 2025 o número de aumento de vagas de 16 para 20. Então, aumentar 4 times de um ano para o outro, assim. Então, rolou toda aquela bababá, zum, zum, zum. E aí, no começo desse ano, teve um boato por aí de que podia ter um playoff com os times que foram rebaixados na A1 em 2024 e os que não conseguiram acesso na A2. E aí, eles iam disputar os playoffs para completar essas 4 vagas, além dos times que subiram, né? Que foram Sport, Bahia, 3B, que é um asterisco aí, porque não sabemos se o 3B vai jogar a Série 1 mesmo, e o Juventude. Enfim, acho que não vale a pena, né, a gente ficar falando muito sobre especulação, sobre o que não aconteceu. Mas ia ser feio, né, se tivesse essa virada de mesa aí, principalmente porque a gente sabe que é pra privilegiar alguns times de camisa, né? E do jeito que tava acontecendo, também, né? Tipo, tava uma coisa meio no escuro ali, sabe? Tudo muito por trás ali. Não era É tipo, certo. o calendário não vem nunca. Aí fica todo, É. será que estão fazendo E a isso gente pra não dar tava contando tempo? com isso, né? A gente já tava. Porque tava atrasado o calendário. Assim, sempre atrasa, né? Mas tava mais atrasado que o normal. E pra gente era quase certo que aconteceria virada de mesa. Porém, eu acho que o barulho que a galera fez influenciou a não acontecer. Acho que ficaria muito feio. Acho que perceberam que o futebol feminino não é mais aquela coisa que você faz o que você quer, a hora que quer, ninguém vai ficar sabendo de nada, simplesmente vai engolir. Eu acho que, não só, quando eu falo da gente, não é só o pessoal do Twitter, mas tipo, os jornalistas que acompanham, a galera que tá ali, os outros times que não eram a favor. Porque é engraçado que justamente os times que investem na modalidade não eram a favor. Então acho que pesou muito também, né? E aí conseguiram chegar no meio termo. Para mim, ficou bom. Dentro do que a gente poderia ter acontecido, ficou bom. Ficou bom. Eu também acho que existem, claro, questões que a gente vai passar sobre isso mais pra frente, mas enfim, a verdade é que esse rolê fez com que o calendário demorasse, né? Porque eles tinham que Mais fazer esse ainda. calendário, eles tinham que fazer essa reunião para descobrir o que iam fazer. Então a reunião foi só no dia 16 de janeiro, bem tarde. Então mostra aí realmente que a CBF tem sérias questões, né, de organização para resolver, porque temos uma Copa daqui 2 anos e meio. Meu Deus. Então a gente não consegue nem organizar direito nosso próprio campeonato, imagina uma Copa do Mundo. Mas enfim, por exemplo, só como comparação, nos últimos anos, a essa altura do ano, a Supercopa já estava começando ou estava prestes a começar. E a Supercopa é a competição que abre a temporada, né? Então, com a reunião sendo dia 16 de janeiro, obviamente ficou inviável que a Supercopa começasse agora. E Uhum. isso foi um efeito dominó, né? Porque a Supercopa agora vai começar só em março. E aí vai espremer o calendário de uma forma que, quando chegar em agosto, quando chegar lá em novembro, o negócio vai estar brabo, assim. Então, a maioria dos campeonatos vai ser essa parte final, né? Então, mata-mata da Copa desculpa, do Brasileiro, as fases finais da Copa do Brasil, as fases finais dos estaduais, a Libertadores, vão ser tudo depois da Copa América. Então, depois de agosto, vai ser lá para setembro, outubro, novembro. E agora, nesses primeiros 6 meses do ano, a gente vai ter, sei lá, 15 jogos, sabe? E no final vai ter 50. Então vai chegar no fim do ano do mesmo jeito que a gente chegou ano passado, que é jogadora morta, jogadora exausta, jogadora com pneumonia, jogadora ruim. E vai continuar com isso, sabe? E aí, não é questão de, por exemplo, do futebol masculino que não tem data, porque o calendário é muito longo, né? Porque o ano começou tarde. Então, se tivesse começado já a Supercopa agora e o brasileiro começasse, por exemplo, no final de fevereiro, ia dar pra se passar muito melhor. Ia exigir menos das atletas. E a gente já tem, por exemplo, uma Libertadores que é bizarro fisicamente. Então, é zoado isso, né? É muito zoado. E principalmente pelo formato, né? Da Supercopa.
O que acontece? Esse ano vai ser, na minha visão, vai ser o pior ano. Por quê? Porque o formato da Supercopa ainda é referente ao ano passado. Sim, Só que esse ano já vai ter Copa do Brasil. sim. Ou seja, a gente vai ter um campeonato com formato pensando no passado, porém já com uma Copa do Brasil pensando no futuro. Então esse 2025 vai ser muito doido. Eu acho que vai ser muito complicado, principalmente para times que não têm elenco longo, Uhum. tem muito atleta, que não tem muita opção, vão sofrer muito, porque tem muito Não, jogo, vai ter muito jogo, né? e tem essa questão de, tipo, os times ficaram sabendo no meio de janeiro. Então, Atenção. como o time vai se programar em termos de elenco pra isso mesmo, sabe? Mas sabe o que eu acho mais, assim, dessa questão de ajustar contratações e tudo mais, porque o calendário ficou muito em cima, a reunião foi meio de janeiro, né? Já era para ter time pronto. É que justamente os interessados nas alterações eram times que não é que não investem, tem time que investe, mas não investe bem e não estavam se preparando. Os que estavam se preparando, que são os times ali que figuram sempre na parte de cima da tabela, eram contra as alterações de início, né? Depois de quando foi ajustado, todo mundo foi a favor, eu acho. E acaba que, né? Vamos lá. O time já não é muito interessado na modalidade. Meio de janeiro, já não estava organizando. Já estava tudo embolado. Aí agora o campeonato, o ano vai ser mais longo, vai ter mais jogos e os times que queriam tanto que tivesse 20 times, não sei. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo estava interessado, foi um dos times que eram a favor da alteração lá desde o princípio, inclusive com a alteração sendo já nesse ano. E era janeiro também, não tinha nem diretor. Então, assim, é uma confusão de ideias, sabe? A pessoa quer que aumenta time, mas não está preparando o seu time, enfim. E aí, os times, por exemplo, o Cruzeiro era contra, justamente, mas o Cruzeiro estava preparado, independente, né, de tudo. Independente de tudo, o Cruzeiro estava pronto, porque se tivesse que jogar, estava pronto. Mas só que não é o certo, né? A gente chegar no meio de janeiro sem saber o que vai acontecer em fevereiro. É uma loucura. E aí tem estadual também, e aí as federações também, estaduais também, vamos falar, né? Não é lá essa coisa toda também. E aí assim vai. E aí a gente vai, tipo assim, um calendário. O futebol feminino tinha grandes chances de começar sem problema de calendário. Porque há, sei lá, 5 anos tinham 20 jogos no ano. Então, assim, se as coisas fossem feitas de forma direita, a gente não ia ficar com esse sufoco. Porque dá pra espaçar, dá pra organizar direito, porque tem espaço no calendário. Não, e Mas também aí, não é como se o Campeonato Brasileiro tivesse acabado dia 31 de dezembro, né? terminou em A gente setembro, teve gente. tempo de ter essa reunião, acho que já inventaram o advento da webcam, dá para fazer uma videochamada para ajustar também as ideias. Sim, Eu acho que a coisa chegou a esse ponto porque queriam fazer na encolha mesmo. Queriam é. fazer no off, e aí a coisa depois saiu, foi pro ar, né? Principalmente porque teve pessoas também ali do Santos postando, pessoal que faz a cobertura do dia a dia do Santos, e aí já rolou aquela coisa, puxa, o Santos caiu e agora vai ter 20 times, tapetão e tal. E aí, Uhum, pô, vamos fazer uma reunião, não vai dar para fazer do jeito que a gente queria, né? E aí, não, enfim, deu no que deu, né? sim. Mas é isso. De qualquer jeito, eu acho que os estaduais vão ter que ser ajustados de alguma forma. Porque. Porque só o Paulista é competitivo, né? Sendo sincero, assim, no sentido de. Claro, os outros têm jogos competitivos, mas é o Paulista que tem mais times capazes de ganhar. E assim, eu acho meio inviável o campeonato estadual ser só no fim do ano, sabe? A partir de agosto tá previsto para começar. Também vai ter, acho que vão ter reuniões para discutir isso e tudo mais. Eu realmente espero que eles ajustem isso para adiantar um pouco os estaduais, para tirar um pouco do fim do ano essa loucura. Porque ano passado já foi uma loucura, né? Ano passado já o Corinthians jogou. Quem chega em todas as finais é punido, né? Basicamente, as pessoas são punidas por, por terem sucesso esportivo. Então o Corinthians basicamente jogou a final do brasileiro. Aí, sei lá, 5 dias depois já viajou pra Libertadores, jogou uma Libertadores 10 jogos, sei lá, 7 jogos em 15 dias, que é um absurdo. E aí isso não é culpa da CBF, mas assim, tem que começar a ter uma pressão pra mudar a Libertadores, porque não tem condição. E aí depois já voltou para as fases finais do Paulista. O Corinthians chegou na final do Paulista morto. Claro que não é desculpa pro que aconteceu, mas dava pra ver, né? Como as jogadoras estavam, assim, elas não estavam mais aguentando, principalmente as jogadoras da seleção, ainda mais o Corinthians, que tinham muitos jogadores da seleção, né? Então, enfim, é complicado e eu realmente espero que eles consigam ajustar isso pro ano que vem. Ano que vem a Supercopa é um jogo só, né? Então vamos já começar a entrar nisso. É,
Porque ela voltou, né? A Copa do Brasil voltou oficialmente em 2025. A competição não era disputada desde 2016. O último campeão foi o Corinthians Audax. Foram 10 anos de Copa do Brasil. E, assim, não sei você, Duane, mas a gente que tá nessa indústria vital há uns anos, a Copa do Brasil tem um charme, né? Porque era a única coisa que a gente tinha. A gente viveu de Copa do Brasil por muito tempo. É. E era a coisa mais importante, né? E tinha também a questão da democratização ali do futebol feminino, né? Era uma coisa muito louca, assim. Eu via o time daqui do Mato Grosso do Sul jogar, inclusive um time do Mato Grosso do Sul foi campeão, mas ele não era daqui, né? Foi uma coisa meio. Era meio uma franquia ali, que durante um ano jogou com as cores do Mato Grosso do Sul, né? Com a bandeira do Mato Grosso do Sul. E, enfim. Mas eu acho que é muito bacana a Copa do Brasil voltar. Isso daí a gente acho que foi a coisa que foi uniforme, né? Independente de todo o Uhum. contexto maluco que teve, toda a situação que foi, falta de organização, enfim. A volta da Copa do Brasil é uma alegria. Eu acho que faltava mesmo uma competição. Não fazia sentido a Supercopa ser essa competição de mata-mata. Não fazia sentido. Apesar do brasileiro ter o mata-mata ali na fase final, eu acho que faltava essa competição, a Copa, né? E a Uhum. Supercopa ficava esquisita, né? E eu acho que Ficava bacana. com isso a tendência é que o Brasileirão vire definitivamente só pontos Sim, corridos. sim. Acho que é um movimento para chegar nesse ponto, né? Sim. Eu acho que a questão de ter que vai aumentar gradualmente, tendo a Copa do Brasil, eu acho que é um ponto importante que é para a gente começar a ver outros trabalhos, sabe? Uhum. E a gente fica preso. Eu acho que efetivamente no final vai privilegiar os times de camisa, não tem jeito. É Ah. uma tendência natural. Assim, acho que a Ferroviária é muito heróica de continuar e eu acho que vai continuar entre o top porque estão fazendo um trabalho muito bacana lá de planejamento, TCT e tudo mais. Porém, a longo prazo a gente sabe que os times de camisa ali dos 20, acho que vai ser uns 15 a 16 A Ferroviária vai ser a exceção, né? talvez tenha mais alguém, assim, porque a gente sabe que tem clubes de camisa que não tem tanto interesse e realmente é uma questão de preconceito mesmo, é uma coisa evidente. Porém, a tendência é que aumente, né? Mas eu acho que a Copa do Brasil vai voltar a ser essa oportunidade de clubes menores ali, né? Conseguirem fazer uma gracinha, sabe? Tipo, mostrar um atleta, um potencial atleta que tá num time que não é de camisa, do interior. Uhum. Então, eu acho que assim, é muito bonita, ela é muito charmosa também a Copa do Brasil. Espero que seja feito um bom trabalho de organização, de divulgação, cara. Eu O acho que mais me preocupa é isso, em termos de estádio, essas coisas, sim. sabe? Mas eu tô animado. Eu espero que seja feito um bom trabalho, sabe? Por exemplo, vamos supor, aqui na minha cidade, se for ter um jogo de Copa do Brasil, mas é feminino. Cara, não interessa, é uma oportunidade de você ver um jogo de Copa do Brasil, sabe? Então, vai ter gente, né? Eu acho que tem várias questões esse ano para ser discutido na CBF, sabe? Acho até é um erro total terem atrasado tanto o calendário, independente de qualquer coisa, mas eu acho que é um erro porque tem outras coisas que precisam ser resolvidas, sabe? E a Copa do Brasil é uma oportunidade de times menores jogarem e vai entrar aquela discussão do tamanho do estádio que deu no do brasileiro, que a gente até conversando. Tem que ser tamanho mínimo 20 mil pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Então, ir na Copa do Brasil não vai dar pra ficar fazendo esse tipo de exigência. Na verdade, não era pra fazer em lugar nenhum, né? Vamos combinar aqui, mas, tipo, na Copa do Brasil, menos ainda, porque são times. Vai ter jogos menores, vão ter jogos menores e tudo mais. Acho que várias coisas vão ter que ser discutidas. Porém, a volta da Copa do Brasil foi um acerto muito grande. Tenho certeza que todo mundo concordou nisso, todos os clubes, tanto Cruzeiro, Corinthians, Ferroviária, enfim, acho que todo mundo nessa parte estava a favor. Agora é questão realmente de fazer um bom trabalho, né? De ajuste. Sim. Bom, então a Copa do Brasil volta já em 2025. Vão ser 64 times participando. Os times da Série A1, da A2 e da A3. Então ela vai ser assim, na primeira fase, os 32 times da Série A3 vão se enfrentar entre si, vão jogar entre si, jogo único mata-mata. Os 16 times que passarem vão enfrentar os 16 times da Série A2. E aí vai ser a mesma coisa, mata-mata, jogo único. Aí quem passar na terceira fase vai enfrentar os 16 times da Série A1. E aí a partir daí vai ser oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Tudo jogo único. Então, a chance de terem zebras, de terem jogos assim loucos é grande, Uhum. né? Existe. E E a aí data fica legal. fica legal. E é previsto para maio até fim de novembro. E eu acho que também há a chance de times tirarem um pouco, sabe, já começar ganhando, no sentido de tirar isso do Corinthians. Uhum. Porque no brasileiro chega nas fases finais, o Corinthians é o Corinthians que sabe jogar, jogadoras sabem jogar,
tem toda aquela atmosfera, tudo isso, que já é uma atmosfera campeã, né? De tipo, meu, Uhum. a gente tem que fazer além do que a gente pode pra tirar isso delas. Na Copa do Brasil, o Corinthians é o último campeão, então já tem isso, mas esse novo formato e tal, então. Eu acho que Acho que também. vai ser maior. Acho que o Corinthians vai querer também ganhar, obviamente, né? Já começar com mais esse título. E é isso, a gente tem bons trabalhos esse ano aí, vamos ver, né? O que vai dar na Copa do Brasil. Mas sabe o que eu acho, por exemplo, do Corinthians? Acho que é do Corinthians mesmo. Acho que vai começar a chegar o momento de priorizar algumas competições. É. Acho que, apesar do elenco, né, maior e tudo mais, por exemplo, Libertadores paga muito bem. E o Corinthians depende muito da premiação. Infelizmente, tá? Por uma questão de gestão do Corinthians, acho que tem que melhorar muito isso. Quando a gente vê balanço do Corinthians, as jogadoras recebem muita premiação. A porcentagem delas de premiação é muito grande. A gente estava conversando isso internamente nos grupos de futebol feminino, que os salários do Corinthians, lá o base, nem chega a ser tão alto, às vezes é menor do que alguns outros times do Brasil. Porém, na hora que chega na porcentagem de premiação, aí não tem como. Só que também depende da atleta ganhar, mas enfim. Né? Então, por Elas exemplo, ganham, né? exatamente. E aí elas sabem que vão contar com pelo menos algum campeonato, é certeza absoluta que elas vão ganhar, então essa premiação vem. Só que a Libertadores paga muito. A Copa do Brasil vai pagar quanto? Né? Tem Então, isso. em algum momento ali vai ter que algo ser priorizado, né? Não vai dar para tentar em tudo. E aí é a chance de outros times aparecerem. Assim como você falou, eu concordo, esse começo do ano, a chance de uma zebra acontecer é muito maior, né? Então a gente vai pegar, vamos supor, que comece a entrar em campo, acho que vai ser lá por agosto, né? Que vai começar a fase da parte da Série A1, lá por agosto, por aí. Ainda não saiu o calendário certinho, mas é mais ou menos, eu acredito que seja por aí. Então, ainda não tá no auge do time do Corinthians, né? Não tá na fase mais que o time chegou realmente no. Então, acho que pode existir, né? Fora também, a gente sabe a questão do estádio que vai jogar, o cenário, a situação e tudo mais. Eu acho que esses times mais estabelecidos, tipo Corinthians, o São Paulo, talvez, a Ferroviária, eu acho difícil que tenha zebra. Mas eu acho que também vai aparecer os trabalhos ruins da Série A1. Bem cedo. De tipo assim, sabe, um time da Série A2 vai jogar contra, sei lá, um Flamengo da vida, que é um Atenção, time que Flamengo. a gente não é, que a gente sabe que não é muito, não inspira muita confiança, né? Eu acho Atenção, que Flamengo. eu acho que nesses times, não só o Flamengo, né, mas outros projetos um pouco menos sólidos. Uhum. É, Pode então acontecer. eu acho que acho que tem mais risco nesses do que nesses times que já estão mais estabelecidos, mas também pode acontecer, né? Segurar um 0-0, o Corinthians ou o São Paulo ou o Palmeiras naquele dia que erra tudo, sabe? Que nenhum gol entra, que acontece Uhum. bastante, Uhum. inclusive, leva pros pênaltis. Aí se levar pros pênaltis, já falei, né? Se jogar eu, você, Amanda e a gente juntar mais duas pessoas, a gente ganha do Corinthians nos pênaltis, então. É isso aí. Eu acho que é por isso que a Copa do Brasil é legal, né? Uhum. Pode não acontecer? Pode não acontecer. O normal é que não aconteça? Sim, mas pode acontecer também? Pode acontecer também. E, por exemplo, como você falou do Flamengo, geralmente é esses times que não têm essa forma de jogar definida, sabe? Que é o time desorganizado, é o que mais se desespera numa situação de enfrentar um time fechadinho. Que aí a Uhum. coisa aperta, né? Você tem que criar, você tem que encontrar espaços e tudo mais. Então, acho que tem um universo aí de possibilidades. Talvez, não sei se no primeiro ano, né? Também, enfim, tudo mais. Porém, acho que vai ser legal. Acho que a fase final lá também vai ser legal, porque é Copa, né? Vamos supor, se o Cruzeiro faz um bom jogo contra o Corinthians e ganha, e aí? É isso aí, é legal. É o momento, né? O Brasileirão tem a fase mata-mata também, mas ele começa pontos corridos, né? Ele tem uma E constância. É são dois diferente. jogos, né? Sim, Dois sim. jogos faz diferença. Um jogo só, o pau quebra, realmente. Acho que vai ser interessante. Aí vamos chegar no final do ano quando a gente vai ganhar tudo. Enfim, a gente vai ver. Pô, é possível que todo começo de ano tenha esse papo e toda É, vez o Corinthians vai ganhar tudo. isso. Mas aí, com a volta da Copa do Brasil, a Supercopa vai mudar de formato. E Graças aí, a ano que Deus. vem, começa a ser do jeito que a gente conhece, né? Então, o Amém. vencedor do Brasileirão joga com o vencedor da Copa do Brasil. E isso faz com que diminua, né? Duas datas aí no calendário, porque em vez de 3 jogos, são dois. E Não, fica vai mais ser um, legal, né? desculpa. Vai ser um jogo Sim. só, né? Coisa bonita, aquela coisa toda. Eu acho que tem que ter o mesmo capricho que tem na Supercopa masculina, pra mim é o mínimo. Né? Só que pensar estádios menores, a não Uhum, ser que seja o Corinthians, né? Aí o Corinthians a gente uhum. pode pensar coisas maiores. Mas acho que tem um universo para fazer um negócio legal aí da Supercopa, sabe? Fazer um trabalho de marketing legal.
Até porque é um Pegar, jogo só, né? pegar a criançada na escola, sabe? Fazer um Sim. domingo família, enfim, tem um universo bacana aí. Tomara que façam um bom trabalho. Sempre tem aquilo, a gente tem uma expectativa e tem a realidade, né? Enfim. Sim. E aí, esse ano, a Supercopa segue sendo do jeito que a gente conhece. 8 times, 8 estados se enfrentam até chegar na final. Esse ano vai começar mais tarde, né? Então vai começar no dia 10 de março. Uma semana antes de começar o Brasileirão. Então isso faz com que a pré-temporada seja bem longa. E o 3B, né, que era um time que jogaria a Supercopa, ele tá. Ele cancelou, né, a participação, não vai jogar a Supercopa. Então, vamos ver como vai ser. Provavelmente vai ser o São Paulo, o time que vai preencher essa 8ª vaga. Então, os times são definidos pela classificação, né, no brasileiro, no Campeonato Brasileiro. E são preenchidas 8 vagas para 8 estados. Então, por exemplo, o Corinthians e o São Paulo chegaram na final, mas o Corinthians é campeão. Então, seria só o Corinthians. Mas como com a desistência isso vai mudar, mas é isso. Então, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Real Brasília. Aí da Série A2 são Bahia, 3B e o Sport. Então, esses são os 8 times, só que como o 3B desistiu, ele vai abrir uma vaga. Não sei se eles vão abrir. Provavelmente vai ser. Eles abrem a vaga para. Uma segunda vaga para a Federação Melhor Ranqueada, que é São Paulo. Então seria o São Paulo. E essa Supercopa, o último ano desse jeito, e só o Corinthians ganhou, né? Nesse formato, o Corinthians é o campeão. Vamos ver se vai seguir sendo ou se Ah, alguém chega. vai conseguir destronar. Ai, pelo amor de Deus, gente. Tá chato. Ah, não, sério. Não. Pior que a gente. Ah, não, o Corinthians não tem que ganhar, porque não sei o quê. Papapá, papapá. E aí o Barcelona tá ganhando todo ano lá na Espanha e eles são campeões mundiais, então não tem. É. Não faz sentido a crítica. É clubismo mesmo. É, isso aí. E aí também tiveram algumas mudanças na A2 e na A3. A Copa do Brasil, claro, vai ser importante pra gente fomentar, né, os clubes de menor expressão, que tem um calendário vazio no ano, né? Mas também agora com essas mudanças na A2 e na A3, também vai ter uma certa melhora para esses times de menor expressão, ou que estão começando a crescer, né? Que estão começando a investir agora, times de camisa que estão começando a investir. Então a A2 esse ano vai seguir o formato atual, com 2 grupos regionalizados, né? Que é para conter gasto. E aí esses 2 grupos se transformam no mata-mata, até chegar nos semifinalistas, né? Os semifinalistas vão conseguir o acesso. E aí, a partir de 2026, a A2 vai ter o mesmo formato da 1. Então, todos os times vão se enfrentar uma vez nos pontos corridos, e aí depois mata-mata, e vira aquela espécie de playoffs que a gente conhece, né? E aí, a A3 já ganhou uma mudança para 2025. Até o ano passado, os jogos eram mata-mata, né? Até o início. Então, tipo, o time que era eliminado na primeira fase do mata-mata já não tinha mais calendário pro ano, basicamente, né? Tinha só estadual. E aí, o time perdia muito, né? Então, agora os times vão ser divididos em grupos de 4 times. E aí vão se enfrentar entre si, né? E aí os 2 melhores se classificam, começa o mata-mata, e aí define quem sobe pra A2. E aí, Doni, o que você achou dessa mudança na 2 e na 3? Eu acho que é importante para esses times de menor expressão mesmo, né? Eu acho que principalmente a da A3 foi muito boa. Porque é muito complicado, né? Para jogadores que, pô, às vezes é o sonho estar ali jogando aquele jogo, às vezes é um dia ruim, não dá certo, pronto, acabou. Eliminou, acabou o ano, não tem mais o que fazer. Principalmente, por exemplo, aqui eu posso falar da minha realidade, que o Mato Grosso do Sul não tem futebol forte no geral. O masculino é horrível e o feminino, obviamente, sofre mais, né? Porque se o masculino mesmo não tem apoio nenhum, imagina o feminino, né, gente? E aí a jogadora fazia um jogo e acabou. E é isso aí, vida que segue. Então eu acho que com essa oportunidade de jogar grupos, ter mais de uma partida, acho que vai mudar bastante também o número dos classificados, sabe? Acho que tem essa possibilidade de times que nunca conseguiram avançar de fase e tudo mais. Então acho que é principalmente na A3, cara. E aí tendo a Copa do Brasil também, vai preencher mais o calendário, é mais oportunidade para jogadores do interior mostrarem potencial. A gente tem que reforçar aqui, por exemplo, a Duda Sampaio saiu de uma cidade pequena, né? Então, assim, deve ter muito talento por aí que a gente não consegue reconhecer porque, né,
A gente não consegue ver essas jogadoras. Então é uma chance a mais. Hoje Não elas têm que sei. dar sorte de alguém vê-las, E né? naquele jogo, né? Tipo, é um É. jogo, só tem que acontecer tudo. Tem que estar o melhor dia da sua vida. Eu acho que tendo mais jogos, acho que a chance de a gente conseguir reconhecer esses talentos é muito maior. E a gente falando, né, da seleção tendo mais opções, também passa muito por isso, né? Por esses talentos escondidos despontarem de alguma forma. Sim, e aí a gente vê que se já deu certo, o brasileiro, a gente fala, a gente briga muito e tudo mais, mas o fato do brasileiro ter dado certo, porque deu certo, né? Está dando certo, já ajudou muito. Imagina agora, com essa Uhum. estruturação de A2 melhorada, A3 melhorada, Copa do Brasil, Super. Então, assim, o número de jogos de futebol feminino vai aumentar, vai fomentar mais a modalidade, mais oportunidade para quem está no interior jogar mais de uma partida e outra, aparecer com um time maior, né? Então, assim, é uma coisa que é um trabalho que está começando a dar resultado, a gente já está sentindo que se a gente conseguir manter esse trabalho sendo bem feito, corrigir os erros, que ainda são muitos, a chance daqui 10 anos a gente ter, em vez de 60, 70 selecionáveis, 100 selecionáveis, é muito grande, né? E quem ganha é a seleção, não tem mistério. É uma coisa. Quanto mais jogadoras de alto nível, quanto mais jogadores de alto nível, mais possibilidade de ganhar título com a seleção. Uma conta meio simples, na verdade. Sim. E mais jogadoras para os times da A1 contratarem, para a A1 ficar melhor, né? E para se fortalecer mesmo como liga mesmo, porque a gente ainda não tá num nível bom, né? De tipo, nossa, olha como todos os jogos da Série A1, ou. Tudo bem que isso é uma utopia, né? Mas no sentido de, meu, olha como é competitiva a 1. Não é, né? São, sei lá, seis times ali, e aí dois acabam entrando numa vaga, às vezes, que a gente sabe que o time não tem condição de estar ali, né? Nesse mata-mata. Então, enfim. Então, também vai fortalecer a Série A1. Falando na 1, outra mudança que foi determinada é que a Série A1 vai aumentar gradualmente o número de equipes. Então, em 2025, dois times vão cair e vão subir quatro, dá dois. Em 2026, serão 18 times na 1. E aí vai acontecer a mesma coisa. Vão cair dois times e subir quatro. Até que em 2027 vão ter 20 times na 1. O ano da Copa do Mundo, teremos 20 times. Assim, bom que não foi no tapetão, né? Mas a gente volta àquela discussão, né? Será que a gente tem time suficiente para ter 20 times na Série 1? Então, só como comparação, na Inglaterra são 12 times. Na NWSL agora eles estão expandindo, né? Então, acho que em breve serão 16, mas no momento acho que são 14, ano que vem vão ser 15. E o que você acha sobre isso, Dani? Qual a sua opinião? Hoje não teria. Hoje já é um erro ter 16, né? Vamos falar aqui. A verdade é essa. Eu acho que essa foi a parte que a gente menos gostou, né? Do, do calendário. A gente Sim. conversava sobre diminuir o número de rebaixados, que realmente era muito absurdo. É você ter 16 times e 4 rebaixados. É uma insanidade. Não fazia sentido nenhum isso. Mas aumentar o número de times não era uma coisa que a gente queria. Mas é como a gente conversou desde o começo do podcast, ali na que começou a falar desse assunto. Não se pode ter tudo, né? A gente sabe que nessa discussão na CBF, eu tenho certeza que os clubes que investem brigaram pelo certo, ali, pelo que eles acreditam ser certo, e é só que a CBF também tinha exigências. Então, acho que esse foi o É, melhor possível, né? O melhor cenário possível. Mas eu não concordo. A parte de aumentar times eu não concordo. Pelo contrário, eu achava que tinha que, se possível, reduzir. Ou o mínimo que podia ser feito era diminuir o número de rebaixados, porque era muito. Era uma coisa absurda. pelo menos três, né? Agora, o que tem que acontecer agora é. Eu acho que assim, a CBF está muito acomodada. Eu vejo isso pós-Olimpíada. Acomodou muito. O Arthur Elias chegou ali e deu a paz que a CBF queria para não fazer nada. Então, assim, Uhum. ver que não dá pra gente depender que só que os clubes fomentem a modalidade. A gente precisa que a CBF faça esse trabalho também. Aliás, a CBF ganha muito dinheiro, né, gente? Tipo, a CBF tem patrocinadores de altíssimo nível. Então, assim, precisa que a CBF tenha essa postura de fomentar a modalidade, de difundir a modalidade. E eu não vejo esse trabalho, eu não tô sentindo esse trabalho, né? A própria seleção que foi prata, fora o show da Ludmilla, teve o quê? De divulgação? Não, é uma coisa. A gente brinca, né? Que, pô, a gente achou o máximo quando eles fizeram aquilo ali, porque realmente não tinha nada. Aí a gente pensou, pô, fizeram isso, os caras vão, né, fazer um bom trabalho aí de pós-Olimpíada, de marketing, de divulgação. Não, cara, foi horrível. Marcaram amistoso num lugar que não tem tradição nenhuma no futebol feminino, por divulgação pífia, ingresso sendo divulgado faltando o quê? Uma semana, enfim. Então, assim, a CBF está muito acomodada, né? Então, assim, vai aumentar para 20, mas e aí? E a CBF vai fazer o quê para que esses 20 times tenham qualidade? Para que esses clubes recebam bons valores para estarem competindo?
Foi uma coisa que o presidente do Cruzeiro falou e eu concordo, porque o Cruzeiro está investindo, né? Não faz mais que obrigação, mas assim, ele falou uma coisa que é verdadeira. E a premiação? E qual que é o investimento da CBF? Qual que é a contrapartida? Quer dizer, o clube está aqui investindo, cara, o Cruzeiro está fazendo um trabalho de divulgar, de colocar as atletas em evidência, e a CBF está fazendo o quê? Qual que vai ser a premiação? Está vendendo bem o produto? Quem são os patrocinadores? Porque eu acho que hoje a gente tem um cenário muito melhor do que 10 anos atrás, cara. De você chegar na parte de marketing, de você sentar com o empresário e falar de futebol feminino. Não estamos no paraíso, longe disso. Porém, teve um crescimento muito grande do esporte feminino no geral. A gente vê essa presença da mulher no esporte muito maior do que 10, 12 anos atrás. Então, assim, para você vender a marca tá mais fácil, mas o que que a CBF vem fazendo? Quem serão os patrocinadores das competições? A gente não sabe, nem se vai, nem o calendário a gente não sabe direito ainda, gente. Então, acho que assim, a CBF está muito acomodada. A prata deu uma paz para a CBF que a gente sempre espera que a medalha vai ajudar a modalidade a crescer. E a CBF sentou em cima da medalha e tá, tipo assim, achando o máximo, né? Porque quando a gente tinha pia na seleção, era cobrança o tempo todo, que era um inferno para a CBF. Essa atenção, é, é, esse olhar dos críticos o tempo todo. Aí o Arthur chegou, está fazendo um bom trabalho e levou uma paz no sentido errado. Quer dizer, ninguém mais cobra a CBF, não tem mais essa intensidade de cobrança. Os jornais grandes que não tem matéria para fazer falando mal, porque o time está bem, foi prata, surpreendendo todo mundo, e ficou todo mundo acomodado ali. Então eu acho que isso está me incomodando muito, sabe? Essa falta Sim. de vontade de divulgar a modalidade, de usar a prata de alguma forma, de pegar essas meninas e colocar o rosto delas em Fazer materiais. mais que fazer post no Instagram, né? E no Twitter. Porque, Com tipo, a no foto delas. Twitter tem uma base que foi estabelecida independente da CBF, né? Era um Uhum. pouco doida lá, a gente tá no meio também. E aí crescendo ali, se multiplicando, doida com doida, por osmose, não sei o que foi rolando, e de repente tem um monte de doido lá e a gente tá lá, sabe? Mas assim, é uma coisa que foi criada dentro do nicho, né? A gente fez o nicho crescer. E é Essa é, muito, é uma bolha muito pequena, né? ainda é Pode, muito tem pequena. como expandir. Cresceu muito, porque quando antigamente era eu, você mais 14 pessoas ali, duas que eu não gostava, vamos que é isso aí. Hoje a gente consegue ter. Não, mas é verdade, eu não consigo, não vou ser humilde nessa parte. O passe no DM, o Produto Feminino, tem muito dedo nisso. De ter criado essa galerinha ali, e graças a essa galerinha cresceu. Porém, vive, independente da CBF, postar foto de jogadora pra ganhar like. E isso é muito pouco, Que né? deu certo, dá certo, né? Mas enfim. Isso é muito pouco. Então, o que a gente tá fazendo de marketing? Nada, cara. Sim. A CBF fechou um contrato com a Nike trilhardário aí, histórico, o maior contrato de seleção da história. E qual foi o trabalho com as jogadoras de seleção que são Nike? De divulgação, de colocar elas nas. Sabe, tipo, a Nike colocou a Debinha nem é convocada, gente, pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, falta. Então, meu medo é esse. Ah, daqui 2 anos vai ter 20 times, mas e aí? Vai ser o quê? 10 times mais ou menos e 10 times bons? Não é o que a gente É. quer, né? E também acho que não é a vantagem para a CBF isso. Então, acho que se a CBF exigiu que essa questão fosse colocada na regra final, na discussão final, tipo, ó, a gente aceita a Copa do Brasil, não sei o quê, mas a gente quer isso. Beleza, então agora a CBF tem que fazer a parte de divulgação, sentar com patrocinadores da seleção, sentar com marketing. Eu nem sei se tem marketing lá, com todo respeito, de verdade, eu não sinto esse trabalho. Sentar com o marketing, com a Nike, tudo e falar, ó, a gente tem que fazer um trabalho aqui, porque a gente vai ter uma Copa daqui 2 Sim. anos e meio. Então a gente precisa que essas jogadoras, pô, a Duda naquela história da campanha lá, igual caiu no shopping e ninguém reconhece, a gente ri, mas é uma coisa séria, né, cara? Tipo, cara, a gente tem uma Copa aqui, a guria ficou 5 horas no shopping e ninguém reconheceu, velho. Ai. Entendeu? Então, tipo, ela é da Adidas, né? Mas enfim, no geral, sabe? Acho que precisa Sim. de uma coisa ali da CBF. Por quê? Porque o brasileiro não precisa pagar mais, né? Pô, se a gente vai jogar. A Copa do Brasil tem que pagar bem. A Copa do Brasil dos homens é um balde de dinheiro, cara. Todo mundo fica doido pra ganhar. Porque, pô, É. dos males o pior. É um título e grana. Até porque, por exemplo, a premiação do Paulista é boa. Por que, que o time vai priorizar a Copa do Brasil, a fase final, Exatamente, cara. se pode ganhar mais Exatamente. dinheiro no Paulista, sabe? Se o masculino ganha 100 milhões, por que o feminino não pode ser pelo menos uns 5 milhões ali? Sim. Entendeu? Então, Mas, assim. sobre os 20 times, eu acho que eu preferia que o formato mudasse antes de mudar o número de times. Então, eu queria que tivesse um turno-retorno, pelo menos. Eu não gosto desse formato playoff, porque, por exemplo, você não premia os times mais regulares, assim. E eu não digo nem em questão de título, eu digo em questão de Libertadores. Uhum, Então, pode ser que um time que fique em oitavo, por exemplo, ganhe um jogo de um time que ficou em primeiro, e uhum. aí o time que ficou em primeiro não vai pra Libertadores, sabe? Eu acho isso injusto.
Eu entendo o mata-mata esportivamente, tudo isso, toda a graça e beleza, mas eu acho que a Copa do Brasil vai tirar esse gosto, essa sede do público mata-mata e preferia que o Brasileirão virasse só pontos corridos. E também tem essa questão da Copa do Brasil que tem que ver quais são as. Vai ter vaga para Libertadores? Vai ganhar vaga na Libertadores? Vai ganhar o quê? E essa Libertadores também, né? É, Não vai depende da continuar desse CBF, jeito? mas a CBF Mas, tem que ter voz lá dentro. é, E aí, como é que fica? sim. Questão, São mas as eu acho que a questões. principal questão é dinheiro, cara. Eu acho que o principal é isso. Não faz sentido o Cruzeiro investir 15 milhões de reais e, vamos supor, somar brasileiro e Copa do Brasil, você não tem uma premiação que chegue nesse valor. Ué? Uhum. Mas a Libertadores quem faz é a Comebol. Não, e o Entendeu? Cruzeiro nem tá na Libertadores. Não, sim, mas é que. E Ah, mas aí, tipo, entendeu? quer dizer, se ganhar tudo esse ano, não cobre. Ah, mas tem que arrumar patrocinador. Cara, concordo, mas, pô, pelo menos assim, o brasileiro precisa melhorou um pouco já, mas tem que melhorar muito mais. Mas realmente o brasileiro nem o masculino não tem tradição de pagar valores absurdos e tal. É mais pela questão realmente da importância. Mas a Copa do Brasil tem esse hype Sim, da grana. Então, sim, né? Pô, vamos supor, 5 milhões pro feminino faz diferença pra caramba, velho. Faz muita sim. diferença. E eu acho que não vai falir a CBF por causa disso. Então, acho que esse é o ponto. Cadê o investimento da CBF? Cadê o Faz o tempo da Pix. Cadê o CBF? Pix? Cadê o Pix? Cadê a dedicação? Cadê pegar atleta para divulgar? Cadê escolher estádio decente para jogadoras, né, atuarem em lugares que vai dar público? Cadê tirar essa regra de ter que ter estádio de 20 mil pessoas, sendo que a média de público é muito abaixo disso? Porque, cara, o time que coloca mais de 20 mil, ele sabe que ele coloca. O Corinthians não vai colocar as meninas para jogar na Fazendinha uma final. Sim, Não vai acontecer. Então não tem por que exigir isso de um time, vamos supor. Pô, o Palmeiras teve jogando lá. Agora vai ter a sede certa, né? Porque reformou o estádio, mas enfim. Mas não tem por que colocar o Palmeiras jogando lá longe, porque tem que ter 30 mil. Não vai ter, gente. Não vai ter. Entendeu? Vai colocar o Cruzeiro no Mineirão do nada. Não, o Cruzeiro vai no Mineirão um dia, tomara, mas não vai ser só porque uma regra da CBF obrigou, né? Então tem que ir sim, embora, CBF, vamos trabalhar. sim. E é isso, também voltando a trabalhar aqui no Passa no DM. Vamos falar mais pra frente um pouquinho do mercado. A gente teve Tarciano indo pro Lyon, a Kathleen no City, muitas jogadoras Muito brasileiras pix. finalmente, muito pix, brasileiras chegando aí na Europa, só que a gente vamos tirar um tempo pra falar só disso. Também tem Champions, também tem, claro, os próprios times aqui, né, as movimentações daqui, que a gente não falou nada, mas acho que podemos falar mais disso quando estiver mais perto ali da Supercopa, né, pra gente falar dos times mesmo, fazer uma prévia de todos os times. E por enquanto é isso. Estamos fazendo mais para não perder, né, o time da convocação, porque já começa esse período de treinos. E é bom estar de volta depois de achar que eu ia morrer. Ai, Então, estou amiga, melhorando. a gente viaja, né? Meu Deus. Mas é Quase isso, foi algo. passa no DM da despedida. Algo a acrescentar? Gente, vai ter arte nova nas nossas redes sociais, por favor, deixem like, falem o que vocês Deem biscoito acharam. pra Duane. É, quem que for criticar, guarda pra si, não, não precisa criticar, deixa quieto. Quem for elogiar, elogia. Enfim, quem quiser dar dica, sei lá, pedir o que vocês quiserem pedir, também falem também na parte visual, que a gente também se importa com isso. Enfim, é isso aí. Obrigada pela audiência de vocês, é muito bom estar de volta. Tem muito assunto esse começo de ano pra gente falar, que a gente achou que não teria, mas tem. É, E é isso aí. Em breve de volta. é isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.